Amanhã à noite eles estarão assim. Meu Deus. Eu vou mandar os medicamentos imediatamente. Vim correndo para fazer esse que é o segundo vídeo da série do canal, chamada Colapso Zumbi. No primeiro vídeo eu falei sobre as diferenças entre surto, endemia, epidemia e pandemia. Hoje eu vou falar sobre quem controla casos novos e principalmente uma possível solução sobre um surto perigoso. Acompanhe aqui no canal Sandrops. Tudo bem que por causa de The Walking Dead, Fear is a Nation, a gente já tem ideia de como funciona o CDC. É um Centro para Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos. Esse centro trabalha na proteção da saúde pública e da segurança da população. Ele promove informações para embasar decisões quanto à saúde e promove essas através de parcerias com departamentos estaduais de saúde e outras organizações. É lá que hoje está guardada um dos dois vírus, ou duas amostras de vírus da varíola. São as únicas existentes no mundo. O CDC faz parte de uma organização chamada Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, e que ela coordena outras organizações, como por exemplo a Organização dos Médicos Sem Fronteiras, que é o MSF. Assim como aqui no Brasil tem organizações desse tipo. Uma das mais conhecidas é a Organização Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, né? E a Organização Getúlio Vargas, ou melhor, a Fundação Getúlio Vargas, que é a FGV. O governo federal, segundo o Ministério da Saúde, investe bilhões de reais em agências de controle de doenças transmissíveis, como, por exemplo, a ACS e a ACE. São chamados de agente comunitário de saúde e agente de controle de epidemias. São nesses lugares que são decididos quais os protocolos, ou seja, quais as formas de controle de algumas doenças. A dengue, por exemplo. Já vimos no último vídeo que precisam de 3 momentos para a disseminação dessa doença. O primeiro deles, o agente etiológico, o segundo deles, o mecanismo de contágio e o terceiro deles, o hospedeiro chamado suscetível. E nada mais é do que o agente, a maneira de transmissão e o indivíduo que vai ser infectado. No caso da dengue, é um reservatório ou fonte de infecção. O agente transmissor é o Aedes aegypti e, claro, os indivíduos suscetíveis somos nós. Mas aí você me pergunta, Sandrops, por que não existe o controle de determinadas doenças? Ou seja, por que não se consegue exterminar? Bom, muitas delas demoram anos para isso acontecer e vem sendo desenvolvido formas para que isso aconteça ao longo dos últimos 40, 50 anos, principalmente aqui no Brasil. Agora, outras, a razão é porque o vírus pode sofrer algum tipo de mutação. E também porque existem vírus diferentes, né? Formatos diferentes do vídeo. Para vocês terem uma ideia, a dengue, que a gente fica falando assim, a dengue, mas para vocês terem uma ideia, a dengue se conhecia 3 tipos de dengue. A DEN 1, a DEN 2 e a DEN 3. E hoje já se conhece um 4º tipo, o DEN 4. E o pior disso, um indivíduo que foi infectado por um tipo, ele pode ser infectado por outro. E quando ele é infectado por outro ainda, os sintomas e o que acontece no organismo é às vezes muito pior do que quando foi na primeira vez. Sem contar que o mesmo processo que se desenvolve a dengue pode ser um outro vírus também. Para vocês terem uma ideia, o Aedes aegypti, além da dengue, ele também transmite o Zika vírus, né? Então, da mesma forma que a dengue, o mosquito pica alguém que está infectado, aí ele vai e leva para outra pessoa que não está infectada. Então, na verdade, a disseminação é muito grande e muito rápida. O Zika vírus, além de ser problemático como a dengue, né, ele tem os mesmos sintomas, ou sintomas muito parecidos, acrescidos de outros poucos, né, que são conhecidos até hoje, ele ainda gera má formação em bebês. E a gente teve um surto muito grande no país agora, recentemente, né? Na verdade, ainda está sendo controlado. Então vejam que é muito importante uma coordenação muito grande no país. Então o dinheiro público ele tem que ser aplicado corretamente. Então a gente cansa de ver desvios de dinheiro aqui no Brasil, verbas mal aplicadas, é uma série de problemas que eu nem vou entrar na questão política, eu só tô comentando para a gente poder entender. E quando isso acontece, essas agências que precisariam ter um controle efetivo em determinadas regiões ou determinadas pesquisas, isso não acontece. Então daqui a pouco surge um evento novo,
um surto de uma doença nova e a gente não está preparado para isso, porque a gente não tem investimento na área da pesquisa e não tem investimento em pessoas que vão até o lugar para fazer verificação, a gente não tem investimento de como salvar as vítimas se for um número muito grande. Então, na verdade, a gente fica dependendo de organizações muito superiores a nossas, que são geralmente organizações de países desenvolvidos, como é o CDC que eu falei no início do vídeo. Mas agora então imagina o surto zumbi acontecendo numa determinada região aqui do Brasil. A gente, tudo bem, a nossa pesquisa ela não tem grandes investimentos financeiros, ela tem pouco pessoal e principalmente ela tem poucos recursos, né? Recursos tecnológicos até, eu vou dizer assim. Então, quando acontece um surto numa região, um surto zumbi que seja, vão ser enviadas pessoas para lá, pessoas treinadas, que vão verificar a situação para depois tomar alguma atitude. Não elas tomam, né, mas elas comunicam um setor responsável e ele toma uma atitude, ou seja, ele gera um protocolo de ação. O problema é que quando a gente não tem muito investimento, a gente não tem muita coordenação entre polícia, agência sanitária, pesquisa, qual é a tendência para a solução de um surto perigoso, como um surto zumbi, por exemplo? A tendência é que eles vão mandar as pessoas para lá, elas vão verificar essa situação, elas vão olhar e tal, e vão deixar as pessoas tranquilas. Vão dizer assim, não se preocupem, nós vamos enviar agora uma vacina que vai agir contra esse surto zumbi e vai ficar tudo resolvido. E a tendência das pessoas é acreditar no governo e dizer assim, fiquem tranquilos, a gente vai receber uma vacina, fiquem calmos, fiquem nas suas casas, não saiam das suas casas, tudo está sob controle, enfim, aquelas coisas todas que a gente vê em filme. E aí, o que pode acontecer? Claro que isso é uma situação extrema, né? É uma situação realmente de um surto muito perigoso e que ele não pudesse sair de uma determinada região. Então esse foi o segundo vídeo de uma série. Eu espero que vocês estejam gostando, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal que não é inscrito e até mais! Brain!